O que o líder sul-africano Nelson Mandela, o prêmio Nobel de Economia Ronald Coase e o escritor inglês H.G. Wells têm em comum? Os três foram alunos de cursos à distância pela Universidade de Londres. Eram os tempos do ensino por correspondência, uma época em que chats, e-mails e fóruns de discussão ainda nem faziam parte do nosso vocabulário. Com o desenvolvimento das tecnologias digitais e a inclusão desses recursos na educação à distância, não só a dinâmica do ensino teve que ser repensada, mas também o papel do professor. E esse é o tema da reportagem que abre o programa de hoje. As chamadas tecnologias da informação e da comunicação mudaram e muito a educação à distância em todo o mundo. No Brasil, não foi diferente. E diante desse novo cenário em que pessoas interagem e aprendem em ambientes virtuais, o professor precisou rever conceitos e formas de trabalhar. Surgiu então o docente online. O docente online, ele congrega alguns saberes. Então, é lógico que tem o saber do conteúdo específico da disciplina que ele ministra, tem o saber do ponto de vista mais comunicacional, que é saber chegar junto desse aluno que está distante geograficamente, mas que não pode estar distante simbolicamente, né? Então, saber fazer uma boa mediação, saber num fórum fazer sínteses conceituais, reportar um aluno ao outro, né, para que também ele não fique no centro das atenções. Lucila começou a pesquisar as tecnologias da educação nos anos 90, quando os estudiosos brasileiros começavam a falar sobre o conceito de cibercultura. Hoje, ela trabalha com a formação de educadores em mídias digitais. Eu acredito que essa possibilidade de democratização do acesso seja um dos potenciais da cibercultura. E isso está intimamente relacionado com a pesquisa, porque não é só a pesquisa, a metodologia de pesquisa, mas assim, pesquisar sobre algo que seja do seu interesse pessoal ou profissional, ter acesso àquilo, né? Você tem, por outro lado, a possibilidade de acessar muito lixo, né? Então você tem que ter critérios para saber que canais você vai acessar, para de fato poder contar com material de qualidade. O papel dos docentes no ensino à distância também é um tema debatido na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Adriana Rocha Bruno lembra que é preciso reinventar a relação entre professor e aluno. Pensar nessa formação implica em assumir o pertencimento, né, nesse espaço e nessa sociedade cibercultural, né, fazer uso dessas tecnologias, né, mas pensar com essa lógica cibercultural. Eu não posso, por exemplo, tratar esse meu aluno totalmente conectado da mesma forma em que eu fui tratado, ou em que eu, quando jovem ou quando criança, né, fui educada. Questões criadas a partir das muitas mudanças que ocorreram no universo da educação à distância, em tempos de cibercultura. E eu penso que o docente online, quanto mais ele incursionar no mundo da cibercultura, né, essa experiência na cibercultura vai dar para ele subsídios teóricos e práticos de como lidar com um aluno em cursos online. Ele tem que pensar agora a partir de uma lógica um pouco diferente, né? Eu acho que a primeira questão que um professor faz é quem é esse aluno, né? Então não é só pensar em tempos de cibercultura, mas é pensar quem é esse meu aluno, com quem eu vou estar. Nossa equipe conversou com duas profissionais que atuam com educação online e foi ouvir os desafios que o cotidiano traz para quem trabalha nessa modalidade. Veja a reportagem. São muitas as opções para quem deseja fazer um curso online. Na tela do computador, o estudante faz descobertas, vivencia novas experiências e estabelece relações, por exemplo, com o professor tutor. A gente quer mesmo uma educação que seja interativa, que o aluno aprenda tanto com o tutor, na nomenclatura professor-tutor, que a gente entende assim, não, porque tutor, ele vem de uma história da reatividade, então a gente chama de professor-tutor, porque também um professor é um docente, então a gente busca que o aluno aprenda. A gente soma
um ao outro. Agora, se ele não aparece, não há construção. Entendeu? Então, assim, o grande desafio do docente online é fazê-lo estar presente no espaço, porque sem ele não tem construção. Lídia Vanderlei trabalha como professora tutora há 5 anos. Para ela, quem opta por estudar à distância precisa estar conectado aos diferentes ambientes virtuais, como, por exemplo, as redes sociais. Eu acho que ele precisa estar no ciberespaço. Por exemplo, eu não me imagino sendo docente online sem ter, por exemplo, Facebook, ou sem ter perceber a utilidade, possibilidade do YouTube, entendeu? Sem perceber a dinâmica do MSN. Né? Então, você precisa vivenciar para você precisa se apropriar, estar ali, fazer parte para que você utilize. E se engana quem pensa que a distância afeta as relações construídas nos ambientes virtuais de aprendizagem. Eunice de Castro acredita que na educação online, o professor tem diversos mecanismos para conhecer e avaliar o estudante. No presencial, eu acredito que nem sempre o professor consegue acompanhar tão bem o desenvolvimento de cada aluno como no online, por incrível que pareça. Porque no presencial eu posso estar lá na sala de aula, ou estar pensando em outras coisas, ou não ir para a sala de aula e de repente estudo em casa, ou faço alguma coisa, faço com um colega, ele coloca meu nome no trabalho e lá o professor vai ver, eu tirei 10 e de repente não participei, não teve o conhecimento gerado. Na educação online não. Você precisa estar participando dos fóruns, você precisa ler, porque se você não ler o que está sendo os textos, como é que você vai discutir aquilo no ambiente online? Características que fazem da educação online uma modalidade de ensino que incentiva a construção de conhecimentos em rede. Ele procura o aluno e o aluno procura, e você monta um espaço de diálogo, entendeu? E você constrói com ele, ele constrói com você. Então eu encontrei na educação online essa possibilidade de você mudar a sua lógica educacional. Não é só aquela educação só você falar para os outros ouvirem, o aluno tem que levantar o dedo para responder. Aqui a gente constrói junto. Na educação contemporânea, o computador está lado a lado com os livros e as redes sociais estão aí para que a gente possa trocar ideias e experiências com pessoas em qualquer parte do mundo. Afinal, vivemos o tempo da interatividade. E como essas marcas do nosso tempo estão presentes na educação? A professora Maria Tereza Freitas, da Universidade Federal de Juiz de Fora, conversou com a repórter Camila Nin sobre esse assunto. Veja a entrevista. Maria Tereza, primeiro eu gostaria de agradecer a senhora por aceitar o convite dessa entrevista. Eu também agradeço, pela oportunidade de participar desse programa. A expansão do uso da internet na educação e o aumento de cursos online tornam necessária a atualização constante dos profissionais que vão atuar nos contextos virtuais. Nesse sentido, qual a importância da pesquisa para a formação do docente online? Olha, abre-se aí um campo enorme de pesquisa, porque vamos verificar, através desses cursos online, como que a aprendizagem está acontecendo, dessa forma todinha, que não é presencial, pela escrita online, com os recursos dos ambientes virtuais de aprendizagem, como os professores estão reagindo a isso. E alguma coisa eu já tenho observado, que a dificuldade que o professor tem para usar o computador e a internet para efeitos de ensino, ela está sendo aberta, ele está tendo uma oportunidade de, ao participar desses cursos online, ele aprender a como esses recursos podem ser usados na prática pedagógica. Eu tenho um caso importante, para concretizar isso. Na Faculdade de Educação da UFJF, a gente vem pesquisando o nosso curso de pedagogia, acreditando que a formação inicial é hoje um principal locus para a gente formar
o professor para o uso das novas tecnologias. E no início nós observamos como que na formação inicial isso não era usado. Os professores, embora usuários do computador e da internet, não usavam nas suas salas de aula. Quando começamos um trabalho dentro da universidade com a UAB e que os professores começaram a trabalhar na educação à distância e descobriram como era importante o uso desses ambientes virtuais de aprendizagem na educação à distância, hoje eles começam a inserir muito desse trabalho já nas suas aulas presenciais. Então, acho que a melhor a contribuição que os cursos à distância, né, estão dando é exatamente de aproximar o professor do uso pedagógico das tecnologias digitais. Professora, obrigada por essa entrevista. E eu mais uma vez agradeço por estar discutindo ideias que são parte da minha vida, do meu trabalho de pesquisa.